Olá, eu sou a fonoaudióloga Adriana Ribeiro Teixeira, do Amplia da Unimed Campinas, e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre comunicação. Hoje nós vamos falar sobre comunicação suplementar e ou alternativa. Mas antes de eu explicar o que é esse tipo de comunicação, eu quero retomar um pouquinho com vocês o que a gente define como comunicação. Então, comunicação é enviar uma mensagem para outra pessoa. Comunicação e fala não são sinônimos. Nós temos outras formas de nos comunicarmos. Vamos fazer um exercício juntos. Imagina uma criança que está no seu quarto com a sua família, com seu pai, com sua mãe. E ele olha para o armário, olha para o seu pai. Olha para o armário, olha para o seu pai. E o pai pergunta, o que você quer? E ele olha de novo para o armário. Ele já sabe que tem um brinquedo guardado lá dentro que ele gosta muito. Vocês acham que nesse exercício imaginativo que a gente fez, teve comunicação? Sim, a criança olhou e usou outra forma comunicativa diferente da fala. Então, novamente, comunicar não é falar. Comunicar é se expressar, enviar uma mensagem para o outro. É quando a gente compartilha as nossas ideias, os nossos sentimentos, envia realmente uma mensagem. E assim nós temos também a nossa comunicação suplementar e alternativa. Existe uma comunicação que usa símbolos para expressar esta mensagem. Vamos conhecer um pouquinho desses símbolos. Nós temos símbolos que a gente usa o próprio corpo para comunicar, como por exemplo, a Libras, a expressão facial quando a gente sorri, quando a gente faz uma cara mais triste, algumas vocalizações como não tem fala, mas tem uma comunicação. Os gestos simbólicos, não tem nenhuma palavra falada, mas tem um símbolo representando. Estes são os símbolos que a gente usa o próprio corpo para expressar. Existem alguns símbolos que a gente precisa de recursos externos para fazer a comunicação. Vou mostrar agora alguns para vocês. Nós temos a linguagem escrita, é um tipo de símbolo comunicativo. Nós temos as miniaturas, os brinquedos miniaturas. Então, uma criança não oralizada, por exemplo, ela pode pegar o bonequinho e ou somente fazer o bichinho andar e ela está comunicando, ela está contando uma história por meio desse símbolo da miniatura. Nós temos também as fotografias, as imagens, é uma forma simbólica de comunicar. Os objetos reais, como oferecer um copo, por exemplo, para pedir água. Não precisa dizer nada. Eu ofereci o copo, a pessoa já entendeu que eu estou pedindo algo. Nós temos também as imagens, figuras, pictogramas, que também são símbolos comunicativos que a gente usa para expressar a nossa mensagem. Deu para entender um pouquinho do que é a comunicação suplementar alternativa. Mas por que esse nome tão longo? Por que suplementar ou alternativa? É porque ela pode vir de uma forma temporária, só para um momento da vida do sujeito, ou ela pode vir de uma forma permanente, é a forma comunicativa que vai acompanhar a vida toda daquele sujeito. Ela pode ser para ajudar a aquisição de fala, então ela vai somente suplementar aquele momento, ou ela pode ser uma alternativa, como eu já falei, por toda a vida permanente dessa comunicação. Não é uma comunicação inferior, pelo contrário, é uma forma funcional de se comunicar. Ela é extremamente útil. Quando a gente pensa nesses símbolos de comunicação suplementar ou alternativa, a gente vai ter recursos de baixa tecnologia, a gente usa pranchas com alfabeto, por exemplo. O software Bodymaker é considerado uma baixa tecnologia, chaveiros, mural de rotina, cadernos, o tablet e os celulares. Mas a gente também tem recursos de alta tecnologia. Comunicadores com voz gravada, como o GoTalk, temos rastreamento ocular, computadores com várias funções de rastreamento da comunicação. Seriam recursos de alta tecnologia e um custo mais elevado. Agora,
que a gente conheceu um pouquinho sobre comunicação suplementar e alternativa, eu queria compartilhar com vocês uma experiência de muito sucesso nesse tipo de comunicação. É o Naoki, ele é um autista pouco oralizado, ele faz uso esporádico da fala, mas a sua comunicação principal é por meio da escrita. Com 4 anos, o Naoki foi ensinado a se comunicar por meio de pranchas de alfabeto por sua mãe e sua professora. Hoje ele é um autor de sucesso, ele já escreveu vários livros, mas o livro que eu quero compartilhar com vocês hoje um trecho chama O que me faz pular, onde ele se descreve como autista. Não conseguir falar significa não compartilhar o que a gente sente e pensa. É como ser um boneco que passa a vida toda em isolamento, sem sonhos ou esperanças. É claro que levou um bom tempo até eu começar a me comunicar através do texto por conta própria. Porém, desde o primeiro dia em que minha mãe me ajudou, guiando minha mão para escrever, eu comecei a descobrir uma nova forma de interagir com as outras pessoas. Mamãe inventou a prancha de alfabeto para garantir um meio mais independente de comunicação. Com ela, posso formar minhas palavras apenas apontando para as letras, em vez de ter de escrevê-las uma a uma. Isso também me ajuda a fixar as palavras que desapareceriam assim que eu tentasse dizê-las. Enquanto aprendia esse método, eu muitas vezes me sentia completamente derrotado. Mas ao final, cheguei ao ponto em que podia indicar as letras sem ajuda. O que me fez insistir nisso foi o pensamento de que para viver como um ser humano, nada seria mais importante do que a capacidade de me expressar. Para mim, a prancha de alfabeto não é só uma ferramenta para organizar frases. É como eu comunico aos outros o que quero e preciso que eles entendam. Então, como a gente viu no trecho do livro do Naoki, a comunicação suplementar e alternativa é a forma que muitos autistas vão ter para se comunicar, para expressar seus sentimentos e as suas ideias. Algumas pessoas têm um grande mito de que essa comunicação vai coibir a fala, e é o contrário. Muitos estudos comprovaram que o uso da comunicação suplementar e alternativa por meio de figuras fez que ao longo do tempo, durante a aplicação desse método, as crianças começassem a ganhar repertório falado. Ou seja, à medida que elas iam conhecendo o mundo, aprendendo sobre o mundo por meio das figuras, elas iam ganhando vocabulário e começando a se expressar por meio da fala. Então é um grande mito que a comunicação suplementar vai impedir a criança de falar. Na maioria dos casos, essa fala vem por meio dessa comunicação suplementar e alternativa. É importante dizer que para a gente começar a treinar a comunicação suplementar alternativa, as habilidades básicas de aprendizagem precisam estar estabelecidas, precisam estar treinadas. Nós temos um vídeo sobre isso aqui para vocês. A gente precisa treinar o olhar, a atenção, a imitação, para aí sim a gente começar a fazer o treino da comunicação suplementar ou alternativa. A comunicação suplementar ou alternativa, ela é estabelecida por uma equipe multidisciplinar. É ela quem vai fazer a escolha do melhor método ou sistema. Quem lidera esta equipe nessa escolha é o fonoaudiólogo, porque é ele que tem a habilidade para entender a comunicação e a linguagem e entender qual é o melhor método. A utilização da comunicação suplementar ou alternativa tem que ser feita com toda a comunidade. A criança entra nesse treinamento, dessa habilidade do uso desse tipo de comunicação e em seguida ela tem que fazer função por meio dos seus parceiros comunicativos. Então ele vai usar na escola, vai usar na terapia, vai usar em casa, em todos os ambientes que ele circula. Na hora de escolher o método que a criança vai utilizar na comunicação alternativa, o fonoaudiólogo vai levar em conta qual é o objetivo dessa comunicação, quais são os interesses dessa criança. Ela vai perguntar para o profissional da escola, vai perguntar para a família do que essa criança gosta. Vai levar em conta também a velocidade em que essa criança consegue fazer a comunicação, quanto ela compreende de comunicação.
Vai se levar em conta também se é necessário fazer algumas adaptações, se a criança tem alguma limitação motora, alguma limitação visual, para saber o tamanho da figura, a posição desta figura, para aí sim a gente chegar num método ou sistema que é mais indicado para aquela criança. Os tipos de comunicação suplementar ou alternativas mais usados no autismo envolvem figuras e objetos. Aqui no Amplia, nós utilizamos o método PECS, o método POD e o uso de palavras essenciais. Novamente, quem vai indicar qual o melhor método vai ser a equipe multidisciplinar e o fonoaudiólogo da sua criança. Mas em termos gerais, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como vocês já podem começar a estimular essa criança a entender essa comunicação suplementar alternativa. Primeiro, vocês vão se certificar que a criança quer algo, por exemplo, um copo de suco. Vocês vão se posicionar sentados de frente para esta criança, com o suco no meio entre vocês dois. Uma terceira pessoa vai ser o sombra desta criança, vai ficar atrás da criança. A criança vai tentar alcançar o suco sem pedir. Você vai pausar a mão da criança e colocar a sua mão em posição de pedir. Próxima à criança vai estar uma figura para ela solicitar esse suco. A terceira pessoa que vai estar atrás da criança vai levar o bracinho dela para pegar a figura, colocar a figura na sua mão e aí sim você entrega o suco. Ao entregar, a gente fala o nome do objeto que está entregando de forma mais nítida possível. Suco. Muito bem, suco. E deixa a criança tomar ou brincar com o que você está usando ali para estimular essa comunicação. Esse processo tem que ser feito repetidamente. Ao longo do processo, depois que você já repetiu várias vezes sentado na mesa, você vai afastando a figura da criança, mas no campo de visão dela, para que ela tenha que pegar a figura e te entregar numa distância maior. À medida que ela vai ganhando essa comunicação, ela já vai fazer de forma espontânea, pegar a figura e te entregar numa forma de pedido, sem precisar dessa terceira pessoa que é o nosso sombra. Se você se interessou por comunicação suplementar e alternativa e quer saber mais sobre, converse com a equipe multidisciplinar que atende sua criança, principalmente o fonoaudiólogo. Leia também as nossas cartilhas sobre comunicação suplementar e alternativa, sobre ajuda visual, sobre comunicação e sobre o treino de habilidades essenciais para a aprendizagem. Nos vemos em breve no próximo vídeo.